Agora, uma outra pergunta aqui, ó. Como posso resistir à tentação de gastar dinheiro? Aqui, eu acho que ela é consumista compulsiva, não é? Como é que ela resolve isso? Primeiro, eu tive lá, né, um prazer de estar lá em Sorriso, nós tivemos ministrações e todas, pastor. Aham. Falou sobre a educação de filhos, falou sobre o casamento, falou sobre dinheiro e tudo volta para nossas emoções. Então, a compulsão, ela está relacionada, geralmente, né, acredito que seja, a esse vazio emocional. Por exemplo, quando eu pego uma ficha na sala de aconselhamento, às vezes tem lá nas finanças, eu tenho compulsão por compras. E quando eu vou ver o restante da ficha, tá lá uma comunicação comprometida, tá lá um problema no sexo. Então, o que é que eu faço? Eu tento suprir com prazer, que lógico, os hormônios que vão ser liberados quando eu estou fazendo compra, é dar um prazer, é anestesiar aquela dor. E é nessa anestesia que eu me envolvo. E aí entra o ciclo que a gente chama de vício. Então, eu estou triste, eu compro. Eu fico alegre, depois eu me entristeço de novo porque eu gastei. Comprei o que não devia. E aí eu vou e compro novamente para ter aquele prazer. E sair desse ciclo, primeiro, é tomando consciência. Autoconhecimento. Tem casos que precisa de ajuda? Precisa. Justamente até para entrar, se for necessário, com medicações, para diminuir esse nível de ansiedade e a pessoa regular melhor os teus pensamentos e, dentro de um processo terapêutico, buscar esse autoconhecimento e mudar esse ciclo. Exatamente. E aí existem algumas perguntas que você deveria fazer antes de comprar. Primeiro, por que eu vou comprar? Por quê? É necessidade ou é um desejo? E o bom administrador, ele não compra primeiro por desejo, ele compra primeiro por necessidade. Necessidade. Não é? A menos que você seja uma pessoa multimilionária, mesmo assim, Michael Jackson tá aí, né? Não, Na então, mesmo época. assim, isso é patológico. Né? É patológico, porque é uma coisa que vai te fazer mal e não bem. Né? Então, é preciso você sempre fazer essa pergunta. Por que eu faço essa pergunta muitas vezes? Por que eu vou comprar? Por que comprar? Não é? É uma necessidade ou é um desejo? Por isso que eu falo que um dos segredos da boa administração é a disciplina, é a autodisciplina. Uma pessoa que não é autodisciplinada, ela vai ter sempre problemas financeiros, certo? Porque se você não tem autocontrole dos seus impulsos, e você fala, dinheiro é emocional. Sim, o dinheiro é emocional. Por quê? Porque às vezes eu quero suprir uma carência comprando. Porque alguém diz que para a mulher comprar faz o cérebro produzir ocitocina, entendeu? Só que você não pode usar essa estratégia para estar bem. É uma estratégia problemática. Tem outras maneiras que você pode usar para estar bem, não é? Perfeito, porque senão vira aquela questão. Uma pessoa que se vicia em droga, por que ela se vicia? Porque aquela estratégia é boa, no entanto, vai levar ela a um prejuízo grave. Exatamente. Isso aqui é um problema sério. O que devo dizer quando as pessoas me perguntam por que eu ainda não me casei, né? As pessoas perguntam, por que você não se casou ainda? E ela diz, estou feliz como solteira. Tem duas questões que eu acho que é bem assim, sérias. Primeiro, quando o casal casa, e aí o pai, a mãe, o vô e a avó, o sogro, ela só perguntando, quando é que você vai ter um filho? Quando é que você vai ter um filho? Como se fosse assim, uma coisa que era para ontem, não é? Ou então, uma pessoa que não se casou porque não sente essa necessidade, assim, ficar sendo perguntada sempre. Não casou ainda? Não casou ainda? Isso é terrível, né? É péssimo, né? Adoece, ter que caber num padrão. É. E não tem dizendo, nem lá na Bíblia, né, que todos têm que casar. Pelo contrário, Paulo diz que cada um fica na vocação que foi chamado, e ele não está falando de ministério, está falando de casamento. Então nós precisamos entender isso. E pessoas estão, às vezes, pastor, isso é muito triste, buscando o casamento de maneira precipitada para agradar uma sociedade. E aí eu pergunto, quem vai estar casada com essa pessoa? Quem vai estar vivendo? Não é uma sociedade, é a própria pessoa. Exatamente. Então, se isso te incomoda, tenta entender o que está te deixando tão desconfortável, porque pessoas vão ficar perguntando. Eu que tenho que me blindar de maneira que aquilo não venha me deixar desconfortável.
que me gere dúvida. E se ela tiver com alguma dúvida sobre ela estar assim porque ela realmente quer, ou se tem alguma questão emocional não resolvida, aí é outra questão. Porque se aquilo ainda me machuca quando eu ouço, pode ter algum resquício de algo lá atrás. Mas pelo que eu percebi aqui, né? Ela diz, como devo dizer quando as pessoas me perguntam, né? Como eu devo dizer? Veja só, o que nós precisamos entender é que tem pessoas que não têm necessidade de casar mesmo. Elas foram chamadas... Estou bem nesse lugar. Por exemplo, como Paulo não casou, Jesus não casou. Não é? Eu conheci um grande teólogo chamado Emílio Conde, ele não casou também. Certo? O John Stott, um dos maiores teólogos do nosso tempo, não casou também, porque eles entenderam que foram chamados para o celibato. E se sentem bem nesse lugar, né? E se sentem bem, eles não é um peso para eles. E a gente precisa respeitar. Precisa respeitar, tá? O que há de errado com o sexo pré-conjugal? E essa é uma questão que eu acho que daqui para frente, não é? Ou já desde algum tempo, precisa ser trabalhada na igreja, porque eu acho que haverá um tempo que poucos jovens vão se casar virgens, né? Na verdade, já chegou, né? É verdade. A gente fala haverá um tempo, eu entendo, mas assim, diante de dinâmicas de aconselhamento, de diálogos que eu vejo, alguns perguntam, trazem, primeiro tem que ter sentido. Eu acho que nós ouvimos muito tempo dizendo assim, olha, é pecado. A questão é, o que é pecado? É Deus me privando de algo que não vai me fazer bem lá na frente? Ou é eu tendo que reprimir uma necessidade? É diferente. A falta de consciência leva a pessoa só a continuar fazendo coisas, às vezes, de maneira velada, escondido, como masturbação e outros processos, que vai de encontro aos princípios bíblicos. E é aí que está a questão. Eu preciso ter entendimento. Quando eu tenho entendimento, vai ter leveza. Eu tenho essa consciência em mim que eu quero o meu corpo para o meu cônjuge, como está escrito na palavra. Então, se eu tenho essa definição, se eu entendo essa palavra como verdade para a minha vida, beleza. Agora, se eu não entendo, se eu fico fazendo isso porque alguém está me impondo, eu vou terminar fazendo escondido. Eu vou terminar ali, de uma forma ou de outra, fazendo, e ainda pior, mentindo, usando máscaras, que vai deixar essa pessoa fragilizada e comprometer a espiritualidade dela com Deus. Exatamente. Porque ela vai se autocondenar naquele lugar. Agora, o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro, porque essa não é uma demanda já dos jovens do seu tempo, né? Ele disse, olha, se vocês não conseguem viver sem se abrasar, é melhor casar, né? Então, muitos jovens me perguntam, como é que eu resolvi isso, pastor Josué? Casa? O problema está aí, né, pastor? Responsabilidade eu quero para casar? Exatamente. Mas eu quero sexo. Exatamente. Então, porque a ordem é assim, ó. Está lá na Bíblia, logo no início, Gênesis, capítulo 2, né? Deus disse assim, ó, primeiro, deixa o homem pai e mãe, deixa. Segundo, une-se a sua mulher. Terceiro, os dois se tornam a sua carne. Presta atenção, vem em terceiro lugar, os dois se tornam a sua carne, o sexo. E aí os dois estavam nus e não se envergonhavam, que é essa intimidade dentro do contexto seguro do casamento. E quando você inverte isso, dá problema. Entendeu? Quando você inverte isso, dá problema. Então, ó, primeiro, deixa o homem pai e mãe. Segundo, une-se a sua mulher. Terceiro, os dois se tornam uma só carne. E depois estavam nus e não se envergonhavam, né? Agora, é papel dos pais ensinar os seus filhos. E aí, eu ouvi um pastor dizendo uma coisa muito interessante. Pecar é uma vocação da natureza caída do homem. Entendeu? Isso Pecar é uma vocação. Então, não tem como, certo? Você dizer, não, eu consigo não pecar. Não, eu não consigo. Só existe uma maneira de eu evitar o pecado. Aí eu subjugando essa natureza caída à nova natureza. Eu subjugando essa natureza caída ao Espírito Santo. Então, quando eu fortaleço o meu espírito, não é? Com o Espírito Santo, eu enfraqueço a minha carne. A minha natureza ela é subjugada. Eu não vejo uma outra maneira. Com entendimento, sem ser religioso. O problema é que entrar na religiosidade
é mais acusatório. É o que os fariseus faziam o tempo todo. Então, é aí que está o X da questão. Você falou tudo. Eu preciso subjugar, então eu tenho que ter entendimento dessa palavra. Ela tem que ter sentido para mim. Sim, eu sim. tenho que crer nela. Sim. Senão não vai ter sentido e eu vou continuar fingindo que sou, sem ser. E é interessante que o Paulo, né, ele diz assim, andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Né? Pois. Então, a única maneira de eu não satisfazer os desejos da carne é andando em espírito. É andando em espírito. E aí a gente não pode dar ocasião à carne também. Outro dia acho que um rapaz perguntou para mim assim, ô Josué, é errado eu beijar a minha namorada? Porque quando eu beijo ela no espírito. Né? Né? Eu queria saber que espírito é esse, na verdade, que espírito é esse. Eu até brinco com os jovens, dependendo do dia, se ele abraçar o poste, né? O poste tem problema com ele, pô, na verdade.